nós estamos aqui com a doutora Ana Carla Crescione, ela é juíza de direito aqui da primeira vara da família de Bauru, e ela está bem engajada numa série de, além do seu trabalho lá, né, das audiências, também tem um trabalho fora do fórum, tem um cacófato aí, né, fora do fórum, no sentido de auxiliar no que diz respeito à implantação de novas varas e tudo mais. E a senhora esteve aqui em abril, né, doutora? E durante aquele nosso primeiro encontro nós falamos sobre o novo fórum de Bauru. Era uma ideia, estava se trabalhando nisso, encontrei a senhora conversando, né, com o deputado estadual Pedro Tobias, quando ele anunciou aí junto com a Cidinha lá a questão da escola da Faculdade de Medicina. De lá para cá já houveram alguns avanços e na semana passada a gente ficou sabendo que uma comitiva de Bauru esteve em São Paulo, lá na sede do Tribunal de Justiça, e parece que nós temos novidades aí com relação ao fórum. Vamos começar por esse assunto. Bom dia, doutora. O que nós temos agora? Bom dia. Agradeço, né, o convite de estar aqui para esclarecer para a população esses assuntos importantes. O novo Fórum de Bauru finalmente parece que vai sair do papel, né? A gente teve durante muitos anos muito trabalho para conseguir liberar a supressão da vegetação desse terreno que foi doado pro Poder Executivo para a construção do novo fórum. E finalmente, como eu disse, em abril nós conseguimos essa autorização da CETESB para suprimir a vegetação que existe lá, que é de cerrado tipo 1, né? Não é nem o cerrado que deve ser conservado a qualquer custo. E por que nós conseguimos isso? Porque o terreno é de utilidade pública. A construção de um novo fórum, né, pode ser entendida como de utilidade pública e teremos que fazer uma compensação ambiental, plantar árvores e mudas em outro local, certo? Agora, o presidente do Tribunal de Justiça, na semana passada, se comprometeu a incluir na lista de prioridades a comarca de Bauru, o novo fórum. Por que Bauru seria prioridade? Porque nós temos o nosso judiciário espalhado em vários edifícios, que dificulta o acesso para a população, né? E isso gera um custo elevado para o Tribunal de Justiça para manter esses prédios alugados, né? Então nós temos o Fórum da Bela Vista, que é próprio, a unidade regional da Rua Amazonas, que também é próprio, mas as outras unidades, a da Duque de Caxias e a da final da Avenida Getúlio Vargas, da família, elas são alugadas e o custo é grande, né? Então, com o novo fórum, a gente visa economizar esse dinheiro, né, para o próprio governo, né? Porque a dotação orçamentária do tribunal vem do governo, e também unificar os serviços à população em um único local, né? Bom dia, é um prazer recebê-la a senhora novamente aqui na Top FM. Já aproveitando o gancho dessa resposta, né, em relação à economia que será feita e também a unificação dos serviços, como que será essa unificação? Vai certamente agilizar o processo para a população, né? Sim, os andamentos processuais, eles não dependem muito do local onde eles estão instalados, né? A gente tem trabalhado bem e Bauru é uma das cidades em que a prestação da justiça é feita de forma rápida e eficaz. Nós não temos focos de lentidão em nenhuma vara, né? Nós temos um andamento padrão, umas são mais rápidas, talvez pelo método de trabalho do próprio juiz, e outras um pouco menos. Mas não temos congestionamento de processos aqui em Bauru, ainda bem, né? O que vai melhorar para a população? Todas as audiências serão feitas num único lugar, né? De todas as varas, cíveis, criminais, de família, da fazenda pública, do juizado especial, e sem haver problema para a população que deve ir para um local quando a intimação é para ir em outro, né? Então as pessoas acabam se confundindo, apesar da intimação estar correta, né? E isso dificulta, porque perdem-se audiências e tudo mais, né? Esse é um problema bastante comum, da pessoa ir para um lugar e ter que ir para o outro. Não é, graças a Deus, não é tão comum. O que acontece é que a pessoa lê e não fixa. Fica gravado no subconsciente que o fórum é na Bela Vista. Então ela nem presta atenção no endereço. Ela vai na Bela Vista. A hora que ela vê,
é para ir em outro lugar. E aí tem horário, tudo, aquela coisa toda se perde, né? Tem toda uma complicação nesse Isso, sentido. e a despesa, né? Nosso público, principalmente nas varas de família, não é de pessoas abastadas, é de pessoas simples. Muitas vezes o dinheiro que gasta no ônibus para ir para um local, depois não tem o dinheiro para ir para o outro. É uma realidade que nós temos que cuidar. Voltando a falar um pouquinho sobre o fórum, essa é uma grande conquista para a cidade. A gente teve duas boas notícias, né? A primeira, a instalação da Faculdade de Medicina, e logo na semana seguinte, essa notícia do fórum. E é difícil de conseguir isso, não é, doutora? O Tribunal de Justiça está segurando o dinheiro ali. Extremamente difícil, principalmente porque o dinheiro não é do Tribunal de Justiça, o dinheiro é do governo do estado, né? Então, para a gente conseguir essa dotação orçamentária que a gente está dizendo, né, aumentar o nosso orçamento, a gente precisa justificar. Não é só pedir para o governador, olha, eu quero construir um fórum lá em Bauru, que ele vai dar o dinheiro. Além do que é um projeto grande, é um fórum para abrigar 21 varas, 25 juízes, salas de audiência, cartórios, é grande. Então, é caro também, né? Então, o governo do estado vai ter que analisar o nosso pedido e nós esperamos que, com a ajuda do deputado Pedro Tobias, a gente consiga que o governador destine essa verba, pelo menos para começarmos o novo fórum no próximo ano, né? Essa é a previsão mais otimista que nós temos. Aliás, a mais otimista é ele já dar a dotação orçamentária para construir o fórum todo. Mas como a gente sabe que isso é extremamente difícil, a gente está contando que ele faça essa reserva no orçamento, pelo menos para dar esse fôlego de um ano na obra, né? Porque os novos fóruns são construídos em módulos, né? E num conceito para favorecer a pessoa portadora de necessidades especiais, minimizar gastos com elevador. Então, são projetos grandes, com 2 pisos, ou no máximo 3 pisos, para facilitar o acesso da população. Só para antes do Daniel fazer a pergunta dele, dá um pouco mais de detalhes. Pelo que eu estou entendendo, vai ser uma obra bem grande mesmo, né? 21 varas, sala de audiência. Quantos metros terá esse prédio? 20 mil metros quadrados. No mínimo. E começando as obras a partir do ano que vem, tem uma data, mais ou menos, para mesmo que seja difícil, né? Porque pelo menos de algumas etapas para serem concluídas. Então, como eu disse, a nossa previsão mais otimista é que a gente consiga começar essa obra em 2018, né? Até mesmo porque, como o Dr. Pedro Tobias tem nos ajudado muito, né? Não só o judiciário, mas ele tem trabalhado muito em prol da nossa cidade, né? E ele diz já para todos que ele não vai mais se candidatar. Entendi isso mesmo. Né? Então, ele falou, não vou mais me candidatar, encerrei, tá muito bom, 32 anos de carreira pública. Então, ele quer trazer esse benefício para nós, nos auxiliar. Então, a previsão seria de começar no ano que vem e em 5 anos concluir esse fórum. Vamos ver se isso se concretiza. E aí, doutora, a construção do fórum, pelo que a senhora está dizendo, vai desocupar aquele espaço, aquele prédio ali no finalzinho da Getúlio Vargas e também um outro espaço que tem na Duque de Caxias, é isso? Sim. Aí sai de lá e vai tudo para lá. Tudo. A gente desocuparia todos os prédios, menos o da região administrativa, que tem que funcionar separado do serviço judicial, que é o prédio da Rua Amazonas, né? Então nós desocuparíamos o Fórum da Bela Vista. Também o Fórum Bela Vista. Sim, vai ficar tudo em um lugar só. Que bacana. Essa é nosso objetivo, né? E vamos ver se a gente consegue concretizar isso. Hoje no jornal tem um esboço já do projeto conceitual do novo fórum. Acho que está na página 4, se eu não me engano. Então, por quê? O tribunal tem alguns projetos padrão, né? E nessa concepção que eu acabei de falar. Então, as adaptações pontuais a gente tem que fazer, né? Os engenheiros, né, da Secretaria da Justiça, né? Porque toda a obra, como eu falei, é do governo do estado, né?
o projeto arquitetônico, tudo eles vão adaptar, vão fazer, né, essas adaptações que eu falei. Mas é nesse estilo que eu comentei. E doutora, a senhora citou o nome do Pedro Tobias, né? Bauru recebeu 2 ótimas notícias, né, recentemente. A primeira foi a Faculdade de Medicina, também no Novo Fórum. Além da senhora, do Pedro Tobias, quais outras pessoas estiveram envolvidas? É bom citar os nomes, né, das pessoas que estiveram envolvidas, que merecem também ser valorizadas por essas conquistas. No âmbito político, o Dr. Pedro Tobias tem estado conosco há vários anos, né, nos auxiliando, porque essa questão da supressão da vegetação nos deu muito trabalho. Muito trabalho, porque nós tínhamos uma resistência de algumas lideranças municipais que não desejavam essa supressão, não desejavam o fórum naquele local, então ele nos deu um apoio inestimável. Mas agora se juntou a nós o deputado Celso Nascimento, que tem acompanhado também as tratativas aí para a gente conseguir essa dotação orçamentária, né? Ele estava, inclusive, na reunião do dia 12, último, lá no Tribunal de Justiça, né? Contamos com o apoio de todos os vereadores aqui de Bauru e nós do fórum, né? O juiz diretor, além de mim, o juiz diretor, que é o Dr. João Tomás, também está muito empenhado, além de outros juízes que nos ajudaram muito, o Dr. Ubirajara Maitinger, o Dr. Davi Prado. Então, todos nós estamos muito unidos nessa intenção. O prefeito Clodoaldo Gazeta também se colocou à disposição para fazer toda a parte da infraestrutura do local, né, o arruamento, né, e deixar o terreno de uma maneira boa para começar essa obra, quando ela começar. Então, parece que agora todas as forças estão indo para um lugar só, estamos convergentes, né? E isso é muito bom, porque a gente não tem que ficar se preocupando com alguma estratégia ou pessoas que não desejam que isso se concretize ou que seja em outro local. Então, a gente agora está focado só em concretizar esse projeto. Muito bem. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Também na sua última vinda aqui no programa, a senhora falou do anexo judiciário. O anexo judiciário não, sobre o anexo judiciário só para atendimento de casos de doença ou violência doméstica, não é? E agora parece também, essa é uma outra grande notícia que a cidade recebe aí, porque ontem teve descerramento de placa e tudo mais, né? Fala pra gente um pouquinho sobre isso. O descerramento da placa não foi do anexo. O descerramento da placa foi do serviço da unidade de processamento judicial da primeira à terceira vara de famílias, né? Tá. Que é também um benefício para a população, para ter uma padronização nos trabalhos judiciais dessas 3 varas. O anexo da violência doméstica, ele foi criado por um provimento do Tribunal de Justiça já há uns 2 anos, mais ou menos. E isso estava em stand-by, aí, esperando a melhor oportunidade para ser instalado. Agora, os juízes criminais e o Dr. João Tomás firmaram um convênio com a Prefeitura Municipal, né? E quem assinou o convênio foi o presidente do Tribunal de Justiça ontem, para que seja instalado esse anexo. E ele consiste num local separado do fórum, né? Vai ser ali na Rua Silva Jardim, perto do cartório eleitoral da 300ª vara, e lá correrão os processos relativos à violência doméstica contra a mulher. Por que separar do fórum? Porque os casos de violência doméstica, geralmente eles envolvem todo um contexto, uma história antecedente, né? De um relacionamento conturbado, às vezes que necessitam de um apoio psicológico ou até mesmo de uma proteção a essa pessoa vítima da violência, para que ela não se agrave ou não torne a se repetir, né? Então, nesse local nós teremos um apoio psicológico, apoio social, né? As audiências são separadas lá, então não tem perigo de encontrar com outras pessoas, com outros assuntos.
né? Então é um ambiente reservado mesmo, né? Não tem nada sigiloso nem nada, qualquer pessoa pode ir lá, mas é reservado. Isso que é importante. A mulher vítima de violência doméstica, ela já está numa situação de fragilidade, né? Numa situação de vulnerabilidade, atemorizada, e muitas vezes ela sofre essa violência há muito tempo e não tem a coragem de denunciar e de levar o processo adiante, né? E lá nesse local ela vai ter um atendimento, às vezes até para se determinar quanto a isso e conseguir falar, não é? Porque é muito frequente a mulher ter uma iniciativa de denunciar e depois recua. É muito comum, infelizmente, né? Muito comum. E doutora, também a senhora comentou que Arealva também tem uma notícia boa aí. Que notícia é essa? Ah, então. Essa é uma notícia muito boa mesmo para a população de Arealva. Nós fomos procurados pelo Dr. Elson Banucci, que é o prefeito de lá, através do Dr. Cláudio Cofani, que trabalha lá com ele, para que nós levássemos até Arealva um posto de atendimento do Sejusc. O Sejusc, para quem não sabe, é o nosso setor de conciliação, né? Que funciona na Faculdade Anhanguera, aqui em Bauru. E lá em Arealva, o Dr. Elson se colocou à disposição para abrir esse posto do Sejusc em uma secretaria lá da cidade, que fica em um bosque, agora na Avenida Delino, não me lembro o segundo nome, mas é uma avenida muito conhecida lá em Arealva e próximo do centro, né? Esse setor lá em Arealva vai atender os casos de conciliação pré-processual, né? Em que não há necessidade de ajuizamento do processo, sem advogado. Os comerciantes vão poder fazer suas reclamações lá, receber seus créditos, chamar os devedores que são da própria cidade, sem a necessidade de gastar para vir aqui para Bauru. E o tempo, né? O problema hoje em dia é o tempo. Então eles vão ter a comodidade de ter esse serviço lá em Arealva, né? Muito bem. É isso aí. Bom, são 8 horas, a gente está finalizando aqui o nosso bate-papo com a doutora Ana Cara. Obrigado, doutora Ana Cara, viu? Imagina, a senhora sempre muito solista aqui com a gente. Disponha. E a gente vai voltar ao longo desse ano, porque não para também, né? A justiça não para. Eu tinha um monte de perguntas para fazer, até saindo aí daqui de Bauru, mas a gente fala em outro momento sobre Lava Jato, por exemplo. Fica sobre um... escapei então. Fica num próximo momento, viu? Olha, grande abraço para a senhora. Leve o nosso abraço lá ao diretor lá do fórum, lá, que é o Dr. João Tomás, né? Precisamos trazer ele aqui também para conversar com a gente, tá certo? E aproveite suas férias, né? Muito obrigada, muito obrigada. Começaram segunda, mas eu ainda estou na ativa, fazendo vários compromissos. Agradeço mais uma vez o convite.